Apresentação do átomo de Schrödinger. Por Henrique da Silva Cunha. Todas as imagens e animações foram geradas por um código em Python. O átomo de Schrödinger nada mais é que o átomo de Bohr mais com a descrição da órbita do elétron. A órbita do elétron é descrita como um gás hipotético na eletrosfera que seria onde um elétron ocupa e não ocupa todas as posições quase ao mesmo tempo. Explicação: ele se move muito rápido, então ele tem todos os pontos em quase ao mesmo tempo, só que quando ele assume uma posição as outras ficam vazias, então ele também não está em quase todas em quase ao mesmo tempo. A animação que vemos acima é uma representação gráfica da órbita do elétron. Uma função nada mais é que y em relação a x. O cálculo que vemos abaixo representa a posição do elétron, que pode ser em qualquer região da nuvem de gás hipotética. Um exemplo: pensem na movimentação do elétron em um gráfico expressada por uma linha cada vez que ele varia em relação a outra dimensão do gráfico, a derivada dele aumenta. A notação de Dirac nada mais é que uma matriz com todas as possibilidades daquele produto e é dividida em Q e Bra. O que é o primeiro Bra é uma organização do Ket. Encare uma matriz como uma lista. Primeiro apresentarei a equação de Schrödinger independente do tempo. A constante de Planck é um quantum de energia em um ciclo de onda, ou seja, a quantidade de energia liberada por um ciclo de onda eletromagnética. A constante que vemos é a constante de Planck reduzida, que é a constante de Planck dividida por 2π. A constante de Planck reduzida ao quadrado dividida por 2 vezes a massa do elétron. E teremos isso negativado, multiplicado pela derivada da função do elétron mais a energia potencial multiplicada pela função do elétron, e tudo isso será igual à energia total do elétron. A energia potencial nada mais é que a energia contida, ou seja, que pode ser usada. Um exemplo seria um skatista em cima de uma pista de skate pronto para descer. Agora, dependente do tempo, teremos o hamiltoniano do Ket do elétron em relação ao tempo. Será igual a um número imaginário multiplicado pela constante de Planck reduzida pela derivada parcial do tempo em relação ao elétron. Uma derivada parcial nada mais que uma derivada que assume o outro valor como constante. Exemplo: eu tenho uma função de x e y e eu quero a derivada de x, mas sem derivar y ao mesmo tempo, então derivo x e assumo y como constante, e isso se chama derivada parcial. Agora, multidimensional independente do tempo. Teremos novamente a constante de Planck reduzida ao quadrado dividido por 2 vezes a massa do elétron e depois tudo isso negativado. O porquê do negativo é devido à carga. Prosseguindo, teremos isso multiplicado pelo Laplaciano ao quadrado multiplicado pela função do elétron mais a energia potência do elétron multiplicado pela função do elétron, que será igual à energia total do sistema. A única coisa que mudou é o Laplaciano no lugar da derivada ao quadrado, que seria a variação da variação. O Laplaciano ao quadrado nada mais é que uma adaptação para a equação multidimensional. Ele é a soma de 1 até o número de dimensões que você usará de todas as derivadas da derivada da dimensão em relação ao elétron. O princípio da incerteza de Heisenberg diz que não podemos saber o momento de uma partícula e sua posição precisamente ao mesmo tempo. O momento nada mais é que a massa de um corpo multiplicado por sua velocidade, gerando assim o movimento total do corpo, mas foi contrariado pela mecânica quântica mais tarde. E é representado matematicamente com probabilidade de acerto da posição multiplicado pela probabilidade de acerto do momento é maior ou igual à constante de Planck reduzida dividida por 2. O efeito fotoelétrico explica o princípio da incerteza. Ele diz que quando uma partícula de luz denominada fóton bate em um elétron e, dependendo de sua energia, muda sua posição, então como mediremos sem aumentar sua velocidade ou mudar sua posição ao mesmo tempo? E daí vem o princípio da incerteza. Representação matemática: energia de uma onda eletromagnética vai ser igual à constante de Planck multiplicada por sua frequência.